Bom, iniciada a gravação, mais uma vez, bom dia a todos, tá? O nosso assunto de hoje, como eu falei agora há pouco, ele é um assunto que vai continuar o que a gente viu na última aula, né? A gente, na verdade, vai investigar uma parte de todo o processo, aquele processo de amostragem PAM, com um pouco mais de detalhes, falar de algumas características, né, dessa comunicação, voltado para o lado da demodulação, ou seja, para o lado da recuperação do sinal. Por isso, pessoal, eu queria, na verdade, fazer uma revisão, para que fique bem claro, né, dos conceitos que a gente viu na última aula. Na última aula, a gente falou do processo de amostragem, né, e modulação PAM. Lembrando, né, que a gente chama de modulação, mas PAM nada mais é do que o resultado, né, o sinal modulado em PAM nada mais é do que o resultado de um sinal amostrado, tá? Aí, se vocês estiverem lembrados aí, qual é a importância da gente fazer esse processo de amostragem PAM, né? É importante aí para a parte de digitalização de sinais. Então, em breve, galera, a gente vai mostrar, né, outros passos dessa digitalização, outras coisas que são feitas, né, para que a gente consiga digitalizar os sinais analógicos, mas esse, já adianto para vocês, é o primeiro passo para o processo de digitalização. Então, só a gente lembrando um pouquinho como é que funciona esse processo de amostragem, né? A amostragem nada mais é do que o chaveamento de um sinal. No caso aqui, eu estou chamando ele de sinal analógico, né? Normalmente, a gente pega como referência um sinal analógico, porque é ele que a gente vai querer digitalizar, tá? Um chaveamento, ou matematicamente, eu mostrei isso para vocês, uma multiplicação por uma sequência de pulsos, tá? O resultado que a gente tem, que a gente viu, é chamado de sinal amostrado, e ele vai possuir aí, pessoal, pedacinhos, né, do sinal analógico original, em intervalos de tempo bem definidos, tá? Lembrando que a gente deu o nome, né, de TA para período de amostragem, que é o quê? O tempo que a gente tem entre o início de uma amostra e o início da amostra seguinte. E definimos também FA como sendo a frequência de amostragem. Ainda relacionamos essas duas grandezas como sendo a frequência de amostragem é 1 sobre o período da amostragem, ou seja, o inverso. Bom, depois a gente foi olhar, né, para o espectro do sinal PAM, do sinal amostrado. Então, tomando como base o espectro do sinal analógico original, eu vou supor, né, eu vou propor aqui um determinado espectro para ele, que vai ser esse aqui, tá? O que acontece depois que eu faço a amostragem desse sinal analógico? Eu vou ter como resultado lá no espectro, domínio da frequência, né, o próprio espectro do sinal analógico original com réplicas dele, tá? Sendo que essas réplicas, né, elas são atenuadas. O que quer dizer atenuadas? A amplitude delas é um pouquinho maior. Então, ó, a primeira réplica à direita e a primeira à esquerda, eu reduzi um pouco de amplitude. A segunda à direita, e se eu fosse desenhar aqui, por exemplo, a segunda à esquerda, teria reduzido um pouco mais de amplitude. A terceira à direita, a terceira à esquerda, reduz um pouco mais. Teoricamente, a gente teria aí infinitas réplicas. Mas claro que como vai atenuando aqui, chega uma hora que essas réplicas, né, sei lá, a quarta réplica já é insignificante. Então a gente nem representa, nem precisa levar em consideração. Até aqui, vocês estão lembrados? Tudo bem?
Tem alguma coisa que ficou pendente, alguma dúvida? Acho que não, professor. Tá bom, obrigado. Bom, um outro detalhe que a gente falou aqui, ó, que era importante, é o espaçamento, né, o intervalo que a gente tem entre uma réplica e a réplica seguinte. Esse espaçamento é justamente o valor da frequência de amostragem, da frequência com que eu amostro o meu sinal, tá? E aí a gente falou de um problema relacionado, né, a isso, que é um problema de aliasing. A gente vai ter aí, pessoal, uma frequência mínima de amostras que a gente tem que tomar do sinal para poder conseguir recuperar esse sinal. A gente consegue recuperar um sinal perfeitamente, um sinal amostrado, desde que a gente cumpra certos requisitos, né? Sendo o mais importante deles a frequência de amostragem. Daqui a pouco eu vou lembrar qual é esse requisito, mas basicamente, né? Se a frequência não for essa mínima, se for abaixo dessa mínima, o que vai acontecer, né? Nós temos um sinal original, que seria esse aqui. Vou desenhar só um pedacinho dele para a gente não perder muito tempo. Desenhei aqui em preto. E o sinal recuperado, ou seja, o sinal demodulado, seria esse aqui. Então a gente percebe que o sinal analógico original que a gente usou, né, no processo de amostragem, ao ser recuperado, sofreu uma distorção, mudou de forma de onda. E isso, né, em telecomunicações, quando a gente fala de informação, isso vai ter como consequência perda de informação, né? Se eu mudei a forma de onda do sinal, eu não tenho mais a mesma forma de onda, então eu não tenho mais aquela mesma informação, tá? Como é que é esse processo de aliasing no domínio da frequência? Vou passar aqui para frente, depois eu volto para rever a outra parte, né? Então, se essa frequência de amostragem não for grande o suficiente, né, o que acontece? Essas réplicas do espectro original, elas vão entrar uma dentro da outra, elas vão sobrepor uma em relação à outra. Então, o que acontece, né? Eu falei com vocês aqui que o espaçamento entre uma réplica e outra é igual à frequência de amostragem. Então, se essa frequência de amostragem for muito pequena, esse espaçamento é pequeno e uma réplica vai entrar, vai sobrepor a outra, tá? Para que isso não aconteça, eu demonstrei na última aula, se não tiverem lembrados, voltem lá no vídeo para vocês darem uma olhada, né? Mas para que isso aconteça, eu preciso obedecer um negócio que a gente chamou lá de teorema de Nyquist. Esse teorema de Nyquist, pessoal, ele diz para a gente o seguinte, que para eu conseguir recuperar o sinal, ou seja, para que não haja o aliasing, a frequência de amostragem tem que ser menor, tem que ser maior ou igual, né? Tem que ser no mínimo 2 vezes a frequência máxima do meu sinal analógico, do meu sinal que eu quero amostrar, tá? Então, no pior dos casos, se eu usar um valor mínimo, né? O que vai acontecer com aquelas réplicas lá no domínio da frequência? Eu vou ter aqui o espectro original, né? A primeira réplica vai estar colada nele, mas sem sobrepor, tanto à direita quanto à esquerda. A segunda réplica vai estar colada nela, só que sem sobrepor, né? Tanto à esquerda quanto à direita. E assim por diante, tá? Então, essa aqui é a situação crítica em que eu uso a frequência de amostragem como a mínima para poder recuperar o sinal, tá? Lembrando, né? Aqui para eu conseguir recuperar o sinal, aliás, vou falar isso daqui a pouco. Bom, falamos aqui hoje, para a gente não tem tanta importância, temos dois tipos, né, de modulação PAM, a natural, em que a amplitude da amostra varia dentro dela, e a plana, em que a amplitude da amostra não varia dentro dela.
Aí entramos na questão de reconstrução do sinal analógico. Vejam bem, nesse exemplo aqui, nós temos o espectro do sinal analógico, o espectro do sinal amostrado. Olha as réplicas aqui, no caso crítico. Como é que eu sei que está no caso crítico? Uma réplica, ela está colada, ela está seguida da outra. Então, se elas estão coladinhas ali, é o caso crítico, tá? Como é que a gente recupera, a partir do sinal amostrado, o sinal analógico original? Como é que a gente faz essa recuperação? Vamos utilizar, né, nós vimos, o processo de filtragem. Então, vamos utilizar aqui um filtro e vimos, né, na última aula que esse filtro deve ser um filtro passa-baixas. Bom, nesse caso aqui, no caso crítico que a gente está falando, esse filtro passa-baixas, ele tem que eliminar as réplicas. Aqui ele está representando só as réplicas da direita, mas tem a esquerda também, tá? E deixar passar o quê? Só essas frequências que estão nessa faixa aqui, ó. E deixar passar todas elas. Então, só essa janela. Essa resposta de filtro aqui, pessoal, que deixa passar de uma frequência até a outra, de forma quadrada, vamos falar assim, né? Ó, ele não passa nada a partir da menor aqui, nem nada a partir da maior. Seria a situação de um filtro ideal. Aí eu pergunto, né? Filtro ideal existe? Na prática, filtros ideais não existem, tá? Então, na teoria é muito lindo. Na teoria nós temos o filtro ideal, e guardem, isso aqui é importante para a aula de hoje. Na teoria é muito lindo, esse filtro passa-baixas aqui, ele deixa passar as frequências até 3 Hz. Antes de 3 Hz ele deixa passar tudo, depois de 3 Hz ele corta tudo. Isso não existe na prática, tá? O que existe é que a gente pode ter filtros com maior ou menor seletividade. Então, a gente vai representar as frequências, né, que o filtro deixa passar. Ó, vamos supor que eu vá ter um filtro que tenha essa resposta aqui. Então, ó, a gente considera, né, em termos práticos, que ele deixa passar frequências daqui até aqui. Aqui seria a banda de passagem do filtro que ele deixa passar, tá? Corta as frequências a partir daqui, que seria a nossa banda de rejeição, tá? E o que que acontece nesse intervalo que eu tenho daqui até aqui? Ele nem corta totalmente e nem deixa passar totalmente. Isso aqui é o que a gente chama de banda de transição. Tá nesse intervalo aqui. Não lembro se na última aula eu falei para vocês. Então, o que que acontece? Se existe essa banda de transição, que ele nem deixa passar totalmente, nem deixa recuperar totalmente, na prática, no nosso caso crítico, eu teria dificuldade para conseguir receber esse sinal, tá? Por quê, né? Se eu quero passar essa primeira réplica, o espectro original, e cortar a réplica, o espectro original tinha que estar na banda de passagem e a réplica na de rejeição. Só que como eles estão colados, aqui eu teria, por exemplo, teria que ter uma banda de transição igual a zero. E isso não existe, tá? O que que a gente pode fazer? Aproximar essa banda de transição para o mais próximo de zero possível. Né? E aí essa resposta desse filtro, ela vai ficar aqui mais em pezinha, quase chegando a ser um retângulo, né, mesmo, mas sem chegar a ser, né? A gente vai ter uma banda de transição pequenininha. Vou falar só um pedaço aqui de banda de transição. Nesse caso, a gente fala que esse filtro aqui, ele tem uma maior seletividade. Porém, isso implica que esse filtro é mais caro. Qualidade de componente, tá? A forma de construção do filtro e tudo mais
faz com que um filtro mais seletivo seja um filtro mais caro. Tudo bem, gente? Essas análises aqui? Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, tem como você explicar de novo? Eu me perdi um pouco aqui. Tá. Ó, se deu para entender essa questão da banda de transição, que um filtro numa situação real, né, vai ter uma parte dele que ele nem deixa passar nem rejeita completamente? Sim, sim. Pois é. Para que essa banda de transição fique menor, repare que aqui eu coloquei em rosa, né? Eu tenho aqui uma banda de transição menor, né? Estou aproximando mais da situação aqui ideal do zero. Eu tenho que usar, eu tenho que fazer um filtro com uma característica, né? Tem uma característica de seletividade ou fator de qualidade de filtros, qualidade de filtros, né? Maior, né? Quanto mais seletivo for o filtro, menor é essa banda de transição. Quanto menos seletivo for o filtro, maior é essa banda de transição. E aí, o que acontece? Se o filtro é mais seletivo, isso implica em filtros de construção de valor mais caro, tá? Então, o que acontece? Se esse espectro do sinal amostrado, se essas réplicas estão muito próximas umas das outras, eu não vou poder ter uma banda de transição alta. Porque vamos supor aqui, né? Ó, minha réplica, meu espectro original está aqui, né? Se a réplica está aqui muito pertinho, ela cai dentro da banda de transição. Aí eu deixo passar um pouquinho da réplica. E não é o que eu quero. O que eu quero é passar somente o espectro do sinal original. Deu para entender agora? Sim, sim. Muito obrigado. Disponha. Então, pessoal, essa seria uma das soluções, tá? Nesse caso crítico, um caso que se aproxime do crítico, é usar um filtro com uma menor banda de transição, um filtro mais seletivo, porém um filtro mais caro. A gente perde, né? Alguém consegue me falar qual é uma outra alternativa que eu posso usar para não precisar usar um filtro tão caro? Consegue enxergar, pessoal, alguma solução? Vejam bem, ó. Vamos supor que eu tenho uma situação aqui, ó, em que a resposta do meu filtro, ela tá assim, ó, né? Peraí. Então, qual é o problema que a gente tem? Olha só, um pedaço dessa réplica que a gente queria cortar está dentro da banda de transição do filtro. Ou seja, eu vou deixar passar, eu não queria. O que eu posso fazer para essa réplica sair dessa banda de transição? Se ninguém falou nada no chat, não. Posso fazer para essa réplica sair dessa banda de transição aqui do meu filtro, gente? Eu pensei em reduzir a frequência que o filtro pega, mas não sei se isso faz muito sentido. Aí eu teria que construir um outro filtro. Vamos partir do princípio que eu tenho que trabalhar com esse filtro, tá? Porque se eu reduzir essa frequência, dá certo, mas isso é mais ou menos isso aqui, ó, diminuir essa banda de transição, né? Deixar ele mais fechadinho, tá? Aí, partindo do princípio, né, que eu não quero mexer no filtro, que isso aqui é uma alternativa, né? Nós vimos que mexendo no filtro, eu posso aumentar o fator de qualidade e tal, mas vai ficar mais caro. Então, não quero mexer no filtro. Como é que eu faço para essa réplica sair dessa banda de transição do filtro? Alguém tem mais alguma ideia?
Pensem um pouquinho aí, gente. Precisa ir muito longe, não. É simples, ó. Ela tá aqui dentro. O que que eu faço para ela sair daqui de dentro? Deslocar a onda? Deslocar, né, o espectro, na verdade. Mas é isso aí, deslocar o espectro. Se esse cara aqui, opa, peraí. Se esse cara aqui, se essa réplica que está aqui chegar para lá, ela sai dessa banda de transição, né? O que que eu faço para ela chegar para lá? Eu aumento a minha frequência de amostragem, né? Aumenta a minha frequência de amostragem. Quanto maior for a minha frequência de amostragem, mais espaçados vão estar essas réplicas, mais distantes umas das outras vão estar essas réplicas e vai ficar mais fácil de filtrar. Porém, né, como as coisas normalmente não têm só um lado bom, normalmente a gente também tem um lado ruim associado. Qual é o lado ruim nesse caso aí, nesse sentido? O lado ruim é que eu vou, no processo de digitalização, né, eu vou gerar arquivos maiores. O que eu quero dizer com arquivos maiores, né? Eu vou gravar uma música, vou digitalizar ela, né? Se eu usar uma frequência de amostragem para digitalizar uma música, gravar mesmo no HD do computador, em algum, num pendrive, no que for, né? Vamos supor que com uma determinada frequência de amostragem, eu gravei essa música e ela ocupou 5 megabits, né? E aí eu aumentei a frequência de amostragem. Se eu dobrar, por exemplo, a frequência de amostragem, a tendência é que ao invés de 5 mega, ela passe a ocupar 10 mega. Então eu vou ter arquivos maiores, né? Que a gente, dependendo do arquivo, pode ter uma dificuldade maior de armazenamento, de transmissão, né? Para eu transmitir 10 mega, né? No mesmo tempo de eu transmitir 5 mega, eu preciso de mais banda, eu preciso de uma velocidade maior. A gente pode fazer uma relação aí com a internet, por exemplo, porque é a mesma coisa, né? Banda e velocidade de internet é isso. Então, para eu, com arquivos maiores, com mais megabits, gigabits, que sejam, né? Eu vou precisar de uma velocidade maior, de uma banda maior de transmissão. Isso aí tem uma série de implicações também. Deu para entender, gente? Tudo bem? Sim, deu para entender. Então ele mostra aqui, ó, esse outro sentido aqui, esse desenho aqui que a gente já tinha visto também, né? Ó, o espectro do sinal analógico, do sinal amostrado. Agora não é mais o caso crítico, então reparem que existe um afastamento entre o espectro original, né, o que está aqui no meio, e a réplica, tá? E olha só, passa por um filtro real agora, então reparem que esse filtro real agora eu mostro que existe uma banda de transição, né? E aí eu consigo recuperar o espectro do sinal aqui. Bom, falando do roteiro de hoje, vocês desculpem, eu estou um pouco rouco também, tá? Mas acho que está dando para entender aí, né? Falando da aula de hoje, basicamente, né? A gente vai falar recuperação do sinal amostrado, recuperação de relógio, efeitos na recepção PAM e características do sinal recebido, né? Isso aqui eu vou citar rapidamente ali para vocês, dentro da parte teórica. Isso aqui a gente vai ver mais na simulação, mais no circuito, tá? Bom, então tem um tópico lá da apostila que eu disponibilizei para vocês, seguinte a esse nosso aqui, é o tópico 2, que diz para a gente aí, ó, o receptor PAM. Nós vimos que eu consigo recuperar o sinal PAM simplesmente por fazer uma filtragem, né? Mas, na prática, né, o receptor PAM, ele tem um outro processo aqui que eu não havia citado para vocês, que é esse processo aqui de sample e hold, tá? É transformar esse sinal de
pulsos, né, que a gente tem num sinal degrau. Porque esse sinal degrau ele vai ter uma amplitude maior, né, incluindo menos harmônicos e uma filtragem um pouco mais facilitada. O que é esse sample e hold? O que é essa amostragem e retenção, gente? Vou mostrar para vocês aqui o que é que ele vai fazer. Basicamente é isso aqui, ó. Esse sinal aqui seria o nosso sinal PAM, né? O que eu vou fazer? Eu vou reamostrar esse sinal e vou manter o valor da amostra até a próxima. Ó, amostrei aqui, mantive, amostrei aqui, mantive, amostrei aqui, mantive, amostrei aqui, mantive, e assim por diante. Então, o resultado que a gente vai ter vai ser esse sinal aqui. Repare que ele tem bem a cara do sinal original que a gente tem, e aí, a partir desse sinal, a gente vai filtrar, tá? Por que a gente faz isso, né? Mais uma vez, como eu tinha falado para vocês, ó, o sinal degrau ele tem uma amplitude maior do que esse regenerado diretamente, incluindo menos harmônicos e pode ser facilmente filtrado, né? Tem menos transições. É mais fácil de filtrar. Só para explicar, né, esse regenerador de clock aqui é só um circuito que a gente, inclusive, já viu, PLL, falamos algumas aulas atrás, né? Só para saber que hora que eu tenho que fazer esse processo aqui de amostrar e colher o valor e para poder chegar nisso aqui. Feito isso, a gente faz a filtragem e demodula, recupera o sinal normalmente. Bom, aí essa última parte aqui, pessoal, é só para falar da interferência do ruído, do problema do ruído com a modulação PAM, tá? Por quê? O ruído ele é colocado, né, no sinal no canal de comunicações, variando diretamente a amplitude do sinal. Então, repara aqui que eu tenho o meu sinal PAM, na hora que eu passei ele por ruído, olha só, houveram flutuações em torno das amplitudes aqui, tá? Isso vai fazer com que o sinal recebido também tenha algumas flutuações, né? Isso pode dar problema, né, nas comunicações. Se for um chiado, chuvisco no sistema de TV analógica, antigamente ficava aquela imagem com chuvisco e tal, isso aí é uma consequência de ruído. E por que a modulação PAM ela sofre bastante com ruído? Porque o A de PAM aqui, ó, modulação por amplitude de pulso, tem a ver com amplitude. E quem que o ruído atrapalha? Quem que o ruído muda? As amplitudes. Ele varia as amplitudes. Então, o sinal PAM ele é bastante sensível aí a ruído. Beleza, gente? Alguma pergunta? Antes da gente ir para o circuito? Vamos abrir o circuito aqui para a gente, então, tá? Bom, o intuito aqui desse circuito é mostrar bem a parte de filtragem mesmo, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando um sinal que vai ser a minha referência, vai ser a minha fonte de informação, tá? E amostrando ele, ou seja, fazendo esse processo de amostragem, esse processo PAM. Então, aqui eu tenho um sinal amostrado ou sinal PAM, tá? Como é que eu estou controlando essa chave que vai ficar abre e fecha, né? Na aula passada nós falamos que eu gero um sinal PAM por meio de amostragem, né? Isso é feito por meio de um controle aqui, né? Eu tenho um controle, um sinal pulsado aqui que vai controlar quando que essa chave vai abrir e vai fechar. Então, se esse aqui está controlando a abertura e fechamento, né? Ele que vai controlar qual é a frequência que eu estou amostrando, né? Se ele abre e fecha mais rápido, a frequência maior, abre e fecha mais devagar, a frequência menor. E o Duty Cycle, vocês vão ver que o Duty Cycle ele vai interferir também, a gente vai fazer e vai ver, né? Lembrando que o Duty Cycle é o percentual de tempo que o pulso ele existe lá em relação ao tempo total,
tá? Vou mostrar no desenho. Depois, eu pego esse sinal PAM e aplico ele aonde? No filtro. É um filtro de 3 estágios, um filtro passa-baixa de 3 estágios, tá? Então, estágio 1 aqui, ó, vocês já devem ter visto, né? O filtro, eu posso construir um filtro por meio da associação do resistor com capacitor, né? Um filtro aqui, outro filtro aqui e outro filtro aqui. Um filtro de 3 estágios. No final, eu tenho uma amplificação do meu sinal, tá? E aí, eu recupero ele e a gente vai ver ele na cor azul. Então, utilizando os parâmetros iniciais da simulação, a hora que eu rodar, que eu simular, o que vai acontecer? Nós estamos vendo aqui em verde o sinal original e em azul o sinal recuperado. Ah, não recuperei ele, não está igual. Gente, do ponto de vista de informação, de telecomunicações, eu acho que eu já falei isso aqui, o que importa para a gente? A forma de onda. A informação está na forma de onda. Então, se o meu sinal original era uma senoide e o sinal recuperado também é uma senoide, e eles têm mesma frequência, eles são o mesmo sinal. Um só está atrasado em relação ao outro. E com amplitude diferente em relação ao outro. Isso não interfere em nada, não impacta em nada na questão da informação, tá? Ah, tá atrasado, não é igualzinho. Tá, mas existe um atraso. Se eu pegar meu telefone e ligar para alguém aqui, ela não vai ouvir minha voz exatamente no mesmo momento que eu falar. Tem um atrasozinho. A gente não percebe porque é bem pequeno. O ouvido humano não percebe às vezes. Mas existe esse atraso para qualquer comunicação, tá? E a questão da amplitude? Ah, a amplitude é diferente. Se eu pegar uma caixa de som ali, ligar um som e aumentar o volume, eu tenho um som com amplitude maior, com a potência maior. Mas eu estou ouvindo a mesma música, é a mesma informação. Então, é importante que vocês tenham esse conceito em mente, né? A informação está na forma de onda dos sinais. A gente pode até medir aqui, para eu mostrar para vocês, né? Deixa eu colocar aqui os nossos cursores. Primeiro aqui o sinal azul, tá? Ó, vamos medir a frequência aqui. Vou pegar mais ou menos, né? De pico a pico. Temos aí mais ou menos 100 Hz, tá? De frequência. E vamos para o verde, que é o sinal original. Vamos lá pegar também o pico até o outro pico. Olha lá, 100 Hz, né? Aqui até pegou exato, igualzinho. Então, eles têm a mesma frequência, são duas senoides, têm a mesma informação, eu recuperei a informação com sucesso. Vamos ver o que o roteiro fala. Olha só. Simule o circuito e entre no gráfico para ver a onda recebida e o sinal enviado. Pause a simulação para verificar as ondas. Não se preocupe com a diferença de fase ou amplitude. Vamos concentrar apenas no formato de onda recebida. Nós vimos que o mesmo formato, sem problema nenhum. Depois, clique duas vezes na fonte F de amostragem, altere o parâmetro frequência para 5 kHz. Foi possível notar alguma diferença no sinal recebido? Você é capaz de explicar a sua afirmação? Vou alterar aqui, pessoal. O amostrador, vou aumentar a frequência de amostragem, tá? É isso que a gente está fazendo. Se eu venho aqui e mudo isso para 5. Vamos rodar a simulação novamente. Olha lá. Diferença nenhuma, né? Continuo com sinais aí com a mesma forma de onda, tá? Por quê? Porque eu aumentei a frequência de amostragem. Aumentar a frequência de amostragem, normalmente não vai piorar, né? Normalmente não vai piorar, só vai melhorar, né? Por quê? Porque a frequência de amostragem tem que ser maior ou igual a 2 vezes a mínima, né? A máxima, perdão, do sinal original. Como nós estamos gerando o sinal original com 100 Hz, né? A frequência de amostragem ela tem que ser maior ou igual a 2 vezes 100. Portanto, a frequência de amostragem tem que ser maior ou igual a 200.
Na primeira situação, nós utilizamos uma frequência de 100, de 3K, 3.000 Hz. Já estou atendendo ao critério. Agora aumentei mais ainda, 5.000 Hz. Continuo atendendo o critério, continuo tendo a recuperação do sinal com sucesso. Tudo bem? Tranquilo, gente? Tranquilo. Ok, então, item 3.2, tudo bem? Item 3.3, altere agora a frequência de amostragem para 500 Hz e observe que o sinal recebido é distorcido, mesmo a amostragem sendo 5 vezes maior que a frequência máxima da fonte de informação. Você saberia explicar o motivo dessa distorção? Primeiro vamos simular, né? Ele pediu para eu mudar a minha frequência de amostragem para 500 Hz. Teoricamente, eu não teria problema, né? Uma vez que a minha frequência de amostragem ela tem que ser maior ou igual a 200 Hz. Então, 500 já é maior, até com uma certa folga, né? Teoricamente, a gente não teria problema. Mas nós podemos ver que, na verdade, aparece um problema sim. Então, repetindo, né, que em verde é nosso sinal original, em azul é nosso sinal recuperado. Agora, ó, eu tenho distorções. Eu modifiquei a forma de onda, né? Não é uma senoide bonitinha igual ao sinal original. Alguém consegue explicar, alguém consegue imaginar o porquê desse problema? Por causa do filtro? Por causa do filtro. O que o filtro? Consegue imaginar melhor? Ah, na minha cabeça é porque ele tá deixando passar e deixando de passar algumas coisas. Aí dá essa. É Tem aquela sentido? questão da qualidade do filtro, da seletividade do filtro mesmo. Muito bem, isso aí mesmo. Fazendo um desenho aqui só para a gente poder entender. Vamos lá. Olha só. Na primeira situação, pessoal, eu estava usando uma frequência de amostragem de 3 kHz. Então, imaginando, né? Meu espectro, assim, ó. Esse era o espectro original. E aqui a gente teria, por exemplo, a primeira réplica. O espaçamento de um até o outro era do valor da frequência de amostragem. Então, daqui até aqui, do meio dessa forma de onda até o meio dessa forma de onda, eu teria 3.000 Hz de espaçamento. E aí vamos supor que meu filtro, ele filtra da seguinte forma. Ele é um filtro real, né? Não é aquele ideal quadradinho que a gente viu. E ele filtra dessa forma. A réplica ficou aqui dentro da banda de passagem ou da banda de transição do filtro? Não. Então eu consegui recuperar normalmente. Quando eu vim aqui e reduzi essa frequência de amostragem para 500, o efeito que a gente pode citar no espectro é que eu peguei essas réplicas e aproximei elas. Então eu vou ter o meu espectro original e eu vou ter a minha primeira réplica. Tem um problema de aliasing? Não, porque eu estou respeitando o teorema de Nyquist, né? Eu estou numa frequência maior que 2 vezes a máxima do sinal. Porém, devido à qualidade do filtro, a hora que eu desenhar aqui a resposta do filtro, ó, vai acontecer que a réplica ela vai cair na banda de transição do filtro, eu vou deixar passar um pouquinho da réplica, e isso vai fazer com que a forma de onda do sinal mude, tá? Isso vai causar o nosso problema de distorção. Entendido, gente? Deu para entender? É aqui, por isso que eu bati nessa tecla e mostrei a hora que eu estava falando ali da parte teórica, né? Para vocês poderem entender aqui. Aqui eu tenho um filtro, né? Relativamente simples, então não é um filtro com uma seletividade muito grande. Então eu tenho que usar uma frequência, eu tenho que espaçar bastante essas réplicas, tem que usar uma frequência de amostragem lá em cima para que uma réplica não caia na banda de transição do filtro, que não ocorra esse problema aqui. Ok? Ok.
ver se tem mais alguma coisa lá no roteiro. Ó. Retorne a frequência para o valor original de 3 kHz e altere a duração do pulso para 25% da cycle, né? Explica o observado na onda recebida. Então, nós vamos ver outra coisa aqui agora. Vou apagar tudo aqui. Vou voltar aqui para a nossa frequência que dá certo, 3K. Só para a gente ter uma referência, vou rodar aqui com esse valor de 3K. Beleza? Então, reparem aqui. E agora eu vou vir aqui e vou mudar o Duty Cycle para 25%. Só para a gente lembrar o que é o Duty Cycle, né? É a duração do pulso lá das amostras. Então, vamos supor, né, que eu tenho um processo de amostragem aqui, ó. Uma amostra aqui, outra amostra aqui, tá? Aqui com um determinado Duty Cycle. Se eu aumentar o Duty Cycle, a duração do pulso, né, o que vai acontecer? Essa amostra aqui, o pulso dela vai durar um pouquinho mais. Essa aqui, o pulso dela vai durar um pouquinho mais e assim por diante. Reparem que elas continuam ocorrendo no mesmo instante, porque eu tenho a mesma frequência de amostragem. Porém, a largura do pulso aqui aumentou um pouquinho, tá? Então, esse percentual mostra, dentro dessa janela de tempo, quanto tempo dura o pulso, né? Vamos supor que essa janela de tempo aqui é de 100 segundos, 25% seria 25 segundos, né? Do pulso e 75 segundos sem pulso, tá? Só joguei um valor alto, mas só para a gente entender, né? 25% é um quarto. Então, se a janela, né? Se o período de amostragem for de 4 segundos, 1 segundo é de pulso, 3 é de zero. Então, eu alterei aqui para 25%, vamos ver o que vai rolar. Olha lá, o que a gente conseguiu perceber aí de diferença, pessoal? Peraí. O que vocês conseguiram perceber aí de diferença? Nenhuma diferença? Mesma coisa? A azul tá deslocada em relação à verde e a amplitude está maior? É isso? Principalmente a amplitude, né? Porque o deslocamento já existia. O deslocamento, na verdade, aqui vai ser o mesmo. Qual que é a diferença da situação anterior, né? A diferença da situação anterior é que eu tenho uma amplitude maior do sinal amostrado, do sinal recebido. Isso ocorreu por quê? Se eu aumento o nosso DC, o nosso Duty Cycle, né? Eu aumento, né, até o mesmo nome, eu aumento o nível DC, o nível médio do sinal, tá? Se eu aumento o nível médio do sinal, eu aumento quem também? A potência. E se eu aumento a potência, eu aumento também a amplitude. Então, nós vamos ter, né, um sinal recuperado no final com uma maior potência ou com uma maior amplitude. E, finalmente, né, ele fala, diminua a duração do pulso para 15% e observe o efeito inverso. Então, ó, se eu vim aqui, aumentei para 25% a duração e eu vi a potência maior, a hora que eu trocar para 15, o que eu tenho que ver? Amplitude menor. Então, reparem que ó, a amplitude do sinal azul, do sinal recuperado, ele está menor do que a do verde, do original, porque eu reduzi o Duty Cycle. Né? Na situação que a gente deixou lá em 20%, eles tinham mais ou menos a mesma amplitude cada um. Na hora que eu diminuí para 15, o azul ficou com amplitude menor. Na hora que eu aumentei para 25, o azul ficou com amplitude muito maior lá em cima. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Algum questionamento? Mais alguma coisa aqui? Tudo bem? Tudo certo? Acho tudo certo, professor. Tá bom. Bom, se precisarem de mim, estou à disposição, podem me mandar mensagem. Eu vou deixar o questionário para vocês ali agora, eu vou postar também
já o vídeo da aula de hoje. Só um detalhe, pessoal, para a gravação.